Por muito tempo, eu achei que investir fosse algo extremamente complicado, fosse algo que demandasse muito tempo, algo muito complexo, que precisasse ter uma inteligência absurda. E eu não venho de uma família que tem essa cultura de investimento, então eu meio que tive que desenvolver isso por conta própria e acabar gerando a influência aqui dentro de casa para eles também começarem a investir. Só que quando eu comecei a investir, uns 7, 8 anos atrás, quando eu tinha 22 anos, eu comecei da forma errada, cometendo erros, e a sorte que eu tive é que era pouco dinheiro, então não tive grandes perdas, mas tive grandes aprendizados. E o objetivo aqui nesse vídeo é mostrar essa trajetória que eu percorri no mundo dos investimentos, falar um pouco dos erros que eu cometi e explicar como que eu cheguei nessa lógica de investir só através dos ETFs. Vou mostrar um dos livros que mais me mudou e abriu a cabeça com relação a esse assunto. Como eu falei, eu lembro na faculdade, lá em 2000, comecei a faculdade em 2015, engenharia de produção, e eu lembro em algum momento de ter tido uma palestra sobre tesouro direto, e ali eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre investimento. Na minha casa, a gente sempre teve o hábito de poupar, sempre foi muito organizado financeiramente, mas o meu dinheiro por muito tempo ficou na poupança. E eu já achava incrível, né, deixar o dinheiro ali guardado na poupança e ver todo mês ele rendendo um pouquinho mais. Eu controlava na minha planilha quanto que eu tinha e quanto que tinha rendido, eu achava o máximo. Só que a gente não fazia ideia que o investimento na poupança não era o investimento, a gente não tinha conhecimento daquilo e simplesmente fazia porque tem aquela coisa da poupança ser seguro, que realmente é, mas a gente não sabia, não tinha conhecimento de formas melhores de fazer. Então esse momento na faculdade, que eu não lembro exatamente quando foi o meu primeiro contato. E depois eu acho que passaram alguns anos, eu fiz intercâmbio, voltei para o Brasil e minha mãe estava trabalhando num lugar. Eles faziam toda sexta-feira palestras, né, sobre temas diversos, e um desses dias era sobre investimento e eu fui lá assistir. Era de uma corretora nova que estava abrindo, daqui de Belo Horizonte mesmo. Nessa palestra eles mostraram, eu falei, caramba, é muito simples. E o cara falando, né, de que era super simples, que na corretora eles mostravam quais eram os investimentos do momento, qual que era o preço de compra, qual que era o preço-alvo de venda. E quando eu vi aquilo, eu falei, pô, meu problema tá resolvido, né? Super simples, super fácil. E logo depois eu falei, cara, vou começar. Eu fui abrir minha conta nessa corretora e comecei. E aí o primeiro erro que eu cometi foi que eu peguei, eu acho que quase todo o meu dinheiro, joguei nessa conta, sem ter reserva de emergência nem nada, e comecei. Sem entender como que se analisa uma empresa, sem entender nada, não sabia nada. Nada. Simplesmente confiando nas análises e no que eu tinha escutado naquela palestra. E isso foi em 2019, final de 2019. E comecei a fazer isso. E aí, se você lembra bem, em 2020, no início ali, começa os burburinhos de pandemia e em março de 2020 estoura a pandemia aqui no Brasil. E aí eu tava fazendo isso, enfim, sem conhecimento nenhum, como eu falei. E aí teve um dia que eu fui abrir a minha corretora, eu lembro disso até hoje. Cheguei no meu estágio e eu sempre fazia isso. Eu abria demais, ficava acompanhando o tempo inteiro, completamente ignorante, cometendo os erros que normalmente as pessoas que não têm conhecimento e perdem dinheiro cometem. Que é ficar acompanhando demais, enfim. Abri e eu não conseguia abrir a corretora, né? Eu não conseguia olhar para as coisas do mercado aparecer como fechado, sendo que já estava na hora dele estar aberto. E ali eu falei, puta merda, o que aconteceu? Já me deu um desespero. E ali eu fui descobrir o que era o tal do Circuit Breaker, que na época, se não me engano, foram 3 não sei, no mesmo dia, não lembro exatamente, mas não teve só um. Que é um mecanismo que a bolsa usa quando cai mais de 10%, se eu não estou enganado, no mesmo dia. Ela fecha, ou seja, ela trava por um tempo as negociações para não deixar que esse movimento de pânico geral faça mais estrago do que deveria, né? É basicamente essa a ideia. E ali, quando eu tomei esse susto, eu falei, caramba, eu não faço ideia realmente do que eu tô fazendo. Por mais que esse povo tenha falado que aqui vai ter todas essas instruções, né? Eu não entendo disso aqui, eu não entendo o mecanismo, eu não entendo nada. E ali eu falei, cara, você vai ter que estudar sobre esse assunto pra realmente não perder dinheiro, né? Ali o mercado inteiro caiu, então tudo que eu tinha, né, caiu. E eu falei, cara, eu vou parar de fazer isso aqui e vou buscar conhecimento pra investir da forma certa. E aí eu tirei todo o meu dinheiro e fui atrás de curso. E na época, com o início da pandemia, foi o boom de marketing digital, de produção de conteúdo, de live no Instagram. E aí eu caí numa live do Primo Rico e acabei comprando o curso dele na época. E aí ele ensina tudo isso, né? Análise fundamentalista, análise de balanço, como escolher
ação, como montar carteira de fundo imobiliário e não sei o que. Vi o curso todo, estudei, mas mesmo assim, depois de ver o curso, eu ainda não sentia segurança de escolher e falar, pô, você sabe, eu tô confiante de que eu sei fazer isso, né? E também na época acabou que eu saí do meu estágio, então fiquei um tempo sem ganhar muita grana, então assim, eu não tinha nem dinheiro para investir, então fiquei um tempo só colocando dinheiro na caixinha do Nubank, nem era caixinha na época, né? Mas deixando na conta do Nubank, porque rendia lá 100% do CDI. E aí, foi isso que eu fiquei fazendo por um tempo, focando 100% em guardar dinheiro, em desenvolver o meu negócio, que eu saí do meu estágio e comecei a empreender, então me desenvolver nisso e começar a ganhar mais dinheiro, até que eu tive contato com uma outra especialista em investimentos que falava de fundos de investimento, e a tese era bem legal, né, pra que você, ela usava até algumas analogias para simplificar como funciona, né? Se você quer comer um churrasco e não quer fazer o churrasco ou não sabe fazer o churrasco, você contrata o churrasqueiro. E é basicamente isso no que um fundo faz, né? Você quer investir, mas você não sente segurança e não sente que tem a capacidade de fazer isso, você delega para um gestor essa função e você compra a cota de um fundo e coloca o seu dinheiro ali. E aí eu não lembro exatamente em que momento eu li esse livro aqui, que é O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. Não sei se foi antes, não sei se foi depois que eu já estava investindo através desses fundos, mas ele fala muito contra esses fundos de investimento, porque eles são fundos caros, eles são fundos que normalmente eles têm o objetivo de bater o que a gente chama de benchmark, né, que é o exemplo, né, um fundo de ações brasileira. O objetivo do fundo vai ser bater o índice Bovespa. Um fundo de ações norte-americanas vai ter o objetivo de bater o índice da bolsa norte-americana, que é o S&P 500. Só que a maioria, e apagou a luz aqui, vamos continuar assim mesmo. Só que a maioria desses fundos, eles não conseguem. Tem estudos que mostram que a maioria deles não consegue. E além deles não conseguirem, eles são caros. E o que o John Bogle defende é o investimento através de fundos indexados, que é aí que entram os ETFs. Quando eu comecei lá atrás, eu até tinha comprado ETF, o IVVB11, que é o ETF que replica o índice S&P 500 que eu falei da Bolsa Americana, mas também não fazia ideia do que era aquilo, entendeu? Apesar de já ter investido, eu não sabia o que era, de verdade. Então, por mais que eu tenha lido e aquilo ficou na minha cabeça, eu ainda assim fiz o contrário de ir atrás desses fundos, porque era um negócio simples, sabe? Tava fácil ali. Minha mãe tinha comprado o curso e assinado a casa de análise dessa especialista, então eu simplesmente pegava o que ela falava, nas proporções que ela falava, e comprava e deixei meu dinheiro investido ali por muito tempo. Só que o bichinho do ETF, depois desse livro, já tinha me picado e já tava com a pulga atrás da orelha, então por mais que eu estivesse investindo naquilo, eu fiquei com isso na cabeça, né? Só que da mesma forma, eu naquela época eu não sabia como montar uma carteira por conta própria, só com ETFs também. Até que eu no Instagram, encontrei uma especialista e consultora de investimentos que falava de ETFs. Então quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, encontrei alguém que tá falando algo que eu já li e que eu achei que fazia muito sentido, mas até então não via ninguém falando sobre isso, né? Não tava nesse boom gigante que a gente tá hoje sobre os ETFs. A maioria dos caras que eu vi falando de investimentos falava de escolher ações de forma individual, de analisar ações, de analisar balanço, de escolher fundo imobiliário, de analisar taxa de vacância, não sei o que, de fundo imobiliário. Eu falei, caramba, isso é muito complicado. Eu sabia que fazer isso era difícil, porque eu já tinha lido o livro, e o livro fala exatamente isso, que caras que são muito mais inteligentes do que eu, que têm certificações, níveis de estudo, de economia, de finanças muito elevados, não conseguem. Foi, cara, quem sou eu na fila do pão para conseguir fazer isso? Então eu já identificava isso como algo que não era para mim, entendeu? Aí quando eu encontrei essa consultora, eu fiz uma consultoria com ela montou toda a minha carteira e tudo. Na época eu não tinha ainda a ideia de que eu ia trabalhar com isso, né? Que ia tirar certificações, ia começar a atuar como planejador financeiro, consultor de investimentos. Então, mas ali eu comecei, tive minha primeira carteira e fiz essa transição dos fundos de investimento de gestão ativa para os fundos indexados de gestão passiva, de forma muito mais simples, né? Você vê normalmente pessoas que seguem essa filosofia de escolha de ações com 50 ativos na carteira. Na minha carteira de fundos, eu tinha poucos ativos, só que eram ativos caros, que no longo prazo consomem muito o meu rendimento, né? Porque a maioria dos fundos vão ter 2% de taxa de administração, com mais 20% de taxa de performance. Os fundos de renda fixa, multimercado, assim, normalmente tem come cotas, que também é uma antecipação de imposto, que faz com que a sua base
de cálculo dos juros compostos, né, diminua a cada 6 meses, o que também impacta no montante que você vai ter no final. Então, assim, eu acho que é uma estratégia de uma forma ruim. Então, fiz essa transição. Mas, enfim, com aquilo eu tinha poucos ativos, né? Eu não tinha essa complexidade, era super simples, declaração de imposto de renda é simples. Na hora que você vende o ativo nesses fundos de investimento, o imposto é retido na fonte. Então, assim, ele é simples de ser gerido, por isso que eu escolhi fazer, mesmo não achando que era a estratégia melhor, mas quando eu encontrei essa consultora, eu falei, cara, vou mudar para essa forma e comprar fundos mais baratos, que no geral são a replicação de índice, e é basicamente isso. E aí foi isso que eu comecei a fazer. Agora, como consultor, eu fiz algumas mudanças e continuo investindo 100% dos meus recursos em ETFs. Basicamente, divido a minha carteira em 3 caixas. Então, tem a caixa da minha reserva, que a reserva eu não deixo em ETF, porque para mim não faz sentido. Eu deixo na caixinha ali, porque o ETF, se eu precisar hoje, eu vou ter que vender e ele só vai cair na minha conta amanhã. Apesar de ter a vantagem, né, dos ETFs de renda fixa, de ter a taxa a alíquota de imposto de renda, a maioria deles travada em 15%, mas não é o assunto desse vídeo. Tem a caixinha dos meus objetivos futuros, que hoje eu não tenho nenhum muito claro, então eu tenho uma parte em tesouro, outra parte no ETF de inflação, e a minha parte de renda variável não, a minha parte de longo prazo, né, de objetivo de independência financeira, de liberdade financeira, eu divido basicamente, isso aqui não é uma recomendação de investimento, é o que faz sentido para mim, basicamente em 30% renda fixa, 70% renda variável. A parte de renda fixa eu divido entre os 3 indexadores, então tem parte pré, tem parte pós, tem a parte híbrida, que é a inflação, cada uma delas com um ETF diferente, a parte de Brasil e tem a parte global. É basicamente assim que funciona. Então, a minha carteira hoje, eu acho que ela tem no máximo, tem uma parte pequena em Bitcoin, que é uma parte bem pequenininha mesmo, só para uma parte especulativa, né, alternativos, assim. Então, é basicamente uma carteira com 10 ativos extremamente diversificada, extremamente simples de gerir, extremamente simples de rebalancear, extremamente simples de declarar imposto de renda, e é basicamente essa forma que eu invisto depois de ter passado esses 7 anos, 8 anos investindo, cometendo alguns erros, e que hoje me dá muita tranquilidade, me dá muita paz para dormir, sem ficar preocupado em ficar olhando o mercado, notícias. E essa é a forma a filosofia que eu realmente decidi seguir, que eu acho que a maioria das pessoas deveriam seguir. E é difícil as pessoas entenderem isso, porque tem muita gente que tem esse viés da capacidade, né, do especialista, e acha que é mais inteligente que os outros e que vai conseguir bater o mercado, mesmo as pesquisas mostrando o contrário. Então, se você se identifica com esse tipo de filosofia de investimento, tá atrás de algo que seja simples, que não é fácil porque a gente é ser humano e tem os nossos vieses, né, tem o nosso comportamento que às vezes dificulta as coisas, mas tem interesse nessa filosofia simples, gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha com alguém que pode se interessar por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te espero no próximo vídeo.